Um homem poderoso corre pelo parque em busca do filho desaparecido. Ao encontrá-lo, vê que está seguro ao lado de uma estranha garotinha de olhos tristes e roupas rasgadas. Algo no olhar dela o desconcerta, como se guardasse um segredo maior do que ele poderia imaginar. Naquela noite, ao fazer um simples convite, ele não sabia que estava prestes a mudar o destino de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O vento frio cortava as ruas de Curitiba naquela tarde de outono. As folhas secas dançavam pelo jardim botânico, quase deserto àquela hora. Entre as árvores, uma pequena figura se movia como uma sombra. Júlia, uma menina de apenas 6 anos, abraçava o próprio corpo tentando espantar o frio que penetrava suas roupas surradas. Os cabelos negros e desalinhados emolduravam um rosto que já conhecia demasiado sofrimento para tão pouca idade. Há quase 2 meses, Júlia vivia como podia nas ruas da capital paranaense. Desde que sua mãe, Dona Helena, partiu para sempre. Após uma doença prolongada, a pequena ficara aos cuidados do padrasto, Rogério. Um homem que nunca escondera seu desgosto por ter que criar a filha de outro. "Vamos dar uma volta, Júlia", ele dissera naquela manhã fatídica, com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Levou-a até a rua 15 de novembro, colocou uma sacola de roupas velhas em suas mãos e prometeu: "Espere aqui, vou comprar algo para comermos e já volto." Ela esperou. 1 hora, 2, a tarde inteira. Quando as primeiras estrelas surgiram no céu, Júlia finalmente entendeu que Rogério não voltaria. Naquela noite dormiu encolhida em um banco de praça, com fome e com medo, mas sem uma única lágrima. As lágrimas haviam secado junto com as esperanças. Desde então, aprendera a sobreviver. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Quando seu estômago roncava de fome, ela vasculhava lixeiras de lanchonetes e padarias em busca de restos. Aprendera a identificar os lugares onde os funcionários costumavam descartar alimentos ainda aproveitáveis. Na confeitaria das famílias, por exemplo, sobravam pães ao final do dia. No mercado municipal, algumas barracas deixavam frutas maduras demais para serem vendidas. Dormia onde podia, sob marquises, em cantos escondidos de praças, atrás de estátuas do centro histórico. Ao longo das semanas, desenvolveu um instinto apurado. Sabia quais ruas evitar, quais pessoas manter distância, como se tornar invisível aos olhos dos adultos. Era pequena demais para chamar atenção, grande demais para despertar alarme imediato. Os homens de uniforme são perigosos, pensava Júlia, referindo-se aos guardas municipais e policiais. Não porque fossem maus, mas porque poderiam levá-la para um lugar estranho, longe das ruas que já conhecia. O medo do desconhecido superava o medo da fome. Naquela tarde específica de maio, ela seguia sua rotina habitual. Caminhava pelo Jardim Botânico, um dos lugares que considerava mais seguros. As pessoas ali estavam distraídas com as flores e os enormes jardins, raramente notando a menina magricela que se esgueirava entre os visitantes. Júlia agachou-se para pegar algo brilhante no chão. Uma moeda de 50 centavos. Um pequeno tesouro. Talvez pudesse comprar um pão na padaria da esquina. Enquanto planejava mentalmente seu jantar, um som chamou sua atenção. Era um choro. Não o choro contido e silencioso que ela mesma havia aperfeiçoado, mas um choro alto, desesperado, de alguém que ainda não precisara esconder suas emoções. Seguindo o som, encontrou um menino menor que ela, sentado em um banco. Vestia roupas bonitas, tênis novos e segurava um carrinho de brinquedo nas mãos. Devia ter uns 4 ou 5 anos. Chorava descontroladamente, olhando para todos os lados. "Cadê o meu pai? Cadê o meu pai?" repetia entre soluços. O instinto de Júlia dizia para se afastar. Não se envolva, siga seu caminho. Era a regra número 1 das ruas. Pessoas perdidas atraíam atenção. E atenção era perigo. Mas algo dentro dela, talvez um último fio de humanidade que as ruas não haviam conseguido arrancar, a fez se aproximar. Conhecia bem aquele desespero de estar sozinha, perdida, sem saber para onde ir.
Oi, disse ela, a voz rouca de quem pouco falava. Você está perdido? O menino ergueu os olhos marejados. Por um instante, pareceu assustado com a aparência de Júlia. Roupas sujas, cabelos emaranhados, rosto marcado pela sujeira. Mas a voz suave e os olhos gentis da menina pareceram acalmá-lo um pouco. Eu não acho meu pai, soluçou ele. A gente estava vendo as flores e eu vi um tucano, e corri, e agora não sei onde ele está. Júlia olhou ao redor. O parque era grande, com vários caminhos e jardins. Seria fácil um adulto e uma criança se perderem ali. Como é seu nome? Perguntou ela. Pedrinho, respondeu ele, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Meu é Júlia, disse ela sentando-se ao lado dele, mantendo uma pequena distância. Seu pai deve estar te procurando agora. Pedrinho voltou a chorar mais alto dessa vez. Júlia pensou no que sua mãe fazia quando ela chorava. Dona Helena costumava cantar uma canção de ninar, uma melodia simples com palavras reconfortantes sobre estrelas e sonhos. Sem pensar muito, começou a cantarolar baixinho. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza enquanto as palavras fluíam de uma memória quase esquecida. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no céu, tão alta, tão linda. Sua luz a me guiar. A canção era simples, mas o efeito foi imediato. Pedrinho parou de chorar e olhou para ela fascinado. A música parecia envolvê-los em uma bolha de calma em meio ao caos do mundo. Minha mãe também canta essa música, disse ele com um sorriso tímido. Minha mãe cantava para mim também, respondeu Júlia, sentindo um nó na garganta ao usar o passado. Enquanto cantava mais uma vez a canção, notou um homem correndo em sua direção. Alto, de óculos, cabelos grisalhos nas têmporas e expressão de pânico estampada no rosto. Vestia roupas casuais, mas que claramente denunciavam uma condição financeira confortável. Pedrinho, graças a Deus, exclamou ele, ajoelhando-se e abraçando o menino com força. Eu disse para não sair de perto de mim, quase morri de preocupação. Papai, eu vi um tucano e queria mostrar para você, mas você sumiu, explicou Pedrinho, já risonho nos braços do pai. O homem se afastou um pouco, verificando se o filho estava bem. Só então notou a presença de Júlia, que já se preparava para desaparecer silenciosamente, como sempre fazia quando adultos se aproximavam. Espere, chamou ele, impedindo sua fuga. Você estava com o Pedrinho? Júlia congelou, apreensiva. Assentiu levemente com a cabeça, pronta para correr se necessário. A Júlia cantou a música da estrelinha, pai, interveio Pedrinho animado, igual a mamãe cantava. O homem olhou mais atentamente para a menina. Notou suas roupas desgastadas, os sapatos furados, o olhar desconfiado de quem está sempre alerta. Algo não estava certo. Obrigado por ficar com ele, disse gentilmente. Eu sou Fernando Almeida. Você está aqui com seus pais? Júlia baixou o olhar em silêncio. Não sabia mentir bem, e a verdade era perigosa demais para ser compartilhada. Estou sozinha, murmurou finalmente, esperando que o homem não insistisse em mais perguntas. Fernando franziu o senho, preocupado. Sozinha? Mas onde estão seus pais? Você se perdeu também? A pergunta pairou no ar, pesada como as nuvens cinzentas que começavam a se formar no céu de Curitiba. Júlia sentiu o coração acelerar. Estava acostumada a fugir de perguntas, a se esconder de olhares curiosos, mas algo no olhar daquele homem, uma mistura de preocupação genuína e bondade, a fez hesitar. Naquele momento, um trovão soou ao longe, anunciando a tempestade que se aproximava. A chuva em Curitiba, famosa por sua imprevisibilidade, começava a dar sinais de que não tardaria. Vai chover, disse Fernando, olhando para o céu carregado. Não podemos ficar aqui. Você tem para onde ir, Júlia? A pergunta a pegou desprevenida. Júlia mordeu o lábio, seu olhar inquieto movendo-se de um lado para outro. Pensou nas marquises onde costumava se abrigar, nos papelões que guardava embaixo de um banco para dias de chuva, na escadaria da igreja onde às vezes passava a noite. Tenho. Mentiu, sua voz quase inaudível. Fernando não pareceu convencido. Havia algo na maneira como a menina se retraía, na forma como seus olhos evitavam os dele, que contava uma história diferente.
Trabalhar como psicólogo infantil por 15 anos lhe dera uma sensibilidade especial para perceber quando crianças escondiam a verdade. Antes de ir embora, gostaria de agradecer pelo que fez pelo Pedrinho, disse ele, calculando cada palavra. Que tal tomar um chocolate quente com a gente? Tem uma cafeteria ótima aqui perto. Ao ouvir chocolate quente, os olhos de Júlia brilharam momentaneamente, traindo sua fome. Fazia semanas que não provava algo realmente quente e gostoso. Sua alimentação consistia em sobras, frutas passadas e, nos dias de sorte, um pão francês comprado com moedas encontradas no chão. Sim, por favor, Júlia, vem com a gente, implorou Pedrinho, segurando sua mão sem cerimônia. Eles fazem o melhor chocolate do mundo. Antes que pudesse responder, grossas gotas de chuva começaram a cair. Fernando rapidamente tirou seu casaco e cobriu os dois. Vamos correndo, disse ele, guiando as crianças para fora do parque. A cafeteria ficava a apenas 2 quarteirões dali. Uma pequena casa de esquina, com fachada de tijolos à vista e letreiro antigo que dizia Café do Alemão, uma referência à colonização germânica da região. O interior era aconchegante, com mesas de madeira escura, luminárias amareladas e o aroma inconfundível de café fresco e canela. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela. A chuva agora caía intensamente, transformando as ruas em pequenos riachos. Júlia observava fascinada as gotas que escorriam pelo vidro, formando desenhos que pareciam mapas de mundos imaginários. 3 chocolates quentes, por favor, pediu Fernando à garçonete. E aquela torta de maçã que o Pedrinho adora. Júlia estava visivelmente desconfortável. Olhava para suas mãos sujas, para suas roupas manchadas, sentindo-se completamente fora de lugar naquele ambiente limpo e organizado. As outras pessoas no café, bem vestidas e perfumadas, pareciam pertencer a um universo totalmente diferente do seu. Você gosta de torta de maçã? Perguntou Pedrinho, balançando as pernas sob a mesa, aparentemente alheio ao desconforto da nova amiga. Não sei, respondeu Júlia, sincera. Nunca comi. Fernando, que observava a interação entre as crianças, sentiu seu coração apertar. Que tipo de criança nunca havia provado torta de maçã? Os chocolates chegaram, fumegantes, cobertos com chantilly e canela. Júlia segurou a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar seus dedos frios. O primeiro gole foi uma explosão de sabores, doce, cremoso, reconfortante. Fechou os olhos involuntariamente, saboreando aquela sensação quase esquecida de conforto. Está bom, né? Riu Pedrinho já com um bigode de chantilly. Júlia assentiu, permitindo-se um pequeno sorriso. A torta chegou em seguida. Uma fatia generosa, com massa dourada e recheio de maçãs caramelizadas, salpicada com açúcar e canela. Fernando cortou um pedaço e colocou no prato de Júlia, que olhou para aquilo como se fosse um tesouro. Pode comer, encorajou ele. O primeiro garfada foi uma revelação. O doce das maçãs, a crocância da massa, o aroma da canela. Era como se cada sentido despertasse depois de um longo sono. Júlia comeu devagar, saboreando cada pedaço, tentando fazer aquele momento durar o máximo possível. Fernando a observava disfarçadamente. Havia sinais preocupantes: a magreza extrema, as olheiras profundas, os pequenos ferimentos nas mãos, típicos de quem vive nas ruas. Mas havia também uma dignidade surpreendente naquela criança. Uma força silenciosa que parecia mantê-la, inteira apesar das circunstâncias. Júlia, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você mora aqui perto? A menina engoliu o último pedaço de torta antes de responder. Mais ou menos, disse evasiva. Com quem você mora? Silêncio. Júlia fixou o olhar na caneca vazia, como se lá pudesse encontrar uma resposta aceitável. Minha mãe. Começou, mas hesitou. Mentir nunca fora seu forte. Minha mãe não está mais aqui. Fernando entendeu o subtexto daquela frase. Não precisava ser um especialista para perceber que a menina provavelmente havia perdido a mãe. E seu pai? Perguntou gentilmente. Nunca conheci meu pai, respondeu ela, ainda sem olhar para cima. Meu padrasto,
Ele... ele me deixou. A confissão saiu quase como um sussurro. Era a primeira vez que Júlia admitia em voz alta o que havia acontecido. Até então, viver nas ruas parecia um pesadelo temporário, algo que um dia acabaria quando Rogério voltasse para buscá-la. Mas ao dizer aquelas palavras, a realidade finalmente se estabeleceu. Ela havia sido abandonada. Fernando sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Que tipo de monstro abandonaria uma criança? Como alguém poderia simplesmente deixar uma menina de 6 anos sozinha nas ruas de uma cidade grande como Curitiba? Há quanto tempo você está sozinha, Júlia? Perguntou, sua voz traindo um pouco da indignação que sentia. Não sei direito, respondeu ela pensativa. As folhas já estavam caindo quando ele me deixou. Agora está mais frio. Aproximadamente 2 meses, calculou Fernando. 2 meses vivendo nas ruas, sobrevivendo, por conta própria, exposta a todo tipo de perigo. Onde você dorme? Continuou ele, tentando entender a extensão da situação. Em lugares diferentes, respondeu Júlia, agora mais confiante. Havia algo no tom de voz de Fernando que a fazia sentir segura. Às vezes na praça, às vezes perto da igreja. Quando chove, fico debaixo das marquises ou no terminal de ônibus até os guardas mandarem eu sair. Pedrinho, que ouvia a conversa atentamente, parecia confuso. Mas você não tem uma casa, com cama e brinquedos? Perguntou ele, com a inocência de quem jamais concebera uma realidade diferente da sua. Júlia balançou a cabeça negativamente. E, onde você toma banho e escova os dentes? Insistiu o menino. Pedrinho, interrompeu Fernando, percebendo o desconforto de Júlia. Nem todo mundo tem as mesmas coisas que nós temos. A chuva continuava a cair lá fora, agora com menos intensidade. O café começava a esvaziar, com apenas algumas mesas ainda ocupadas. Fernando olhou para o relógio. Quase 6 da tarde. A noite não tardaria a cair, e a temperatura despencaria ainda mais, como era típico do outono curitibano. A ideia de deixar aquela menina voltar para as ruas era simplesmente inconcebível. Não apenas como psicólogo, mas como ser humano, Fernando sabia que não poderia virar as costas para aquela situação. Júlia, começou ele, inclinando-se ligeiramente, sobre a mesa. Você não pode continuar dormindo na rua, é perigoso ainda mais com esse frio. A menina baixou os olhos. Já esperava por isso, o sermão, a ameaça de chamar as autoridades, a falsa preocupação que nunca durava mais que alguns minutos. Já havia passado por situações semelhantes antes, com comerciantes e transeuntes bem-intencionados. Eu gostaria que você viesse para minha casa esta noite, continuou Fernando, surpreendendo-a. Temos um quarto de hóspedes. Você pode tomar um banho quente, jantar conosco e dormir em uma cama de verdade. Amanhã podemos pensar com mais calma no que fazer. Júlia ergueu os olhos desconfiada. Por que um estranho a convidaria para sua casa? O que ele queria em troca? As ruas haviam lhe ensinado que ninguém oferece nada sem esperar algo em retorno. Por favor, Júlia, exclamou Pedrinho, praticamente pulando na cadeira. Vai ser como uma festa do pijama. Eu posso mostrar meus brinquedos para você e a gente pode ver desenho na TV. O entusiasmo de Pedrinho era contagiante, mas não suficiente para dissipar as dúvidas de Júlia. Ela olhou para Fernando, tentando decifrar suas intenções. Por que você está fazendo isso? Perguntou diretamente, com uma maturidade que não combinava com sua idade. Fernando sorriu, apreciando a honestidade da pergunta. Porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. Não posso deixar uma criança dormindo na rua, especialmente depois do que você fez pelo meu filho hoje. Júlia ponderou. As alternativas não eram muitas. Voltar para a chuva e o frio, procurar um abrigo temporário que provavelmente já estaria lotado, ou aceitar a oferta daquele estranho que até agora só havia demonstrado gentileza. Só por hoje? Perguntou ainda hesitante. Só por hoje, confirmou Fernando. Amanhã conversamos melhor. Pagaram a conta e saíram para a rua. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Fernando abriu o guarda-chuva, grande o suficiente para abrigar os 3, e eles caminharam até o estacionamento do parque, onde seu carro estava.
Para Júlia, entrar naquele veículo era como embarcar em uma nave espacial. O interior era limpo, com cheiro de carro novo e bancos macios de couro. Ela hesitou por um momento antes de entrar, receosa de sujar aquele ambiente imaculado com suas roupas encharcadas e sujas. Não se preocupe, tranquilizou Fernando, percebendo sua hesitação. É só um carro. O trajeto até a casa de Fernando não era longo, cerca de 15 minutos pelo bairro Água Verde. Júlia observava fascinada a cidade pela janela do carro. Curitiba parecia diferente daquela perspectiva. Mais segura, mais acolhedora, menos ameaçadora. Chegamos, anunciou Fernando, estacionando em frente a um sobrado de tijolos aparentes, com um pequeno jardim na frente e uma varanda coberta. Júlia olhou para a casa, para Fernando e depois para Pedrinho. Uma parte dela ainda queria fugir, voltar para as ruas que conhecia, para a rotina que, apesar de dura, era previsível. Mas outra parte, talvez a parte que ainda acreditava em bondade, a empurrava para frente, para aquela porta que agora se abria, revelando um mundo completamente novo. O interior da casa era exatamente como Júlia imaginara, casas de verdade em seus devaneios, paredes em tons claros, móveis de madeira bem conservados, quadros nas paredes e o aroma inconfundível de um lar habitado, uma mistura de comida caseira, produtos de limpeza e algo indefinível que só um ambiente familiar possui. Vamos entrar, convidou Fernando, acendendo as luzes da sala. Fique à vontade. Júlia permaneceu parada próxima à porta, como se tivesse medo de contaminar aquele ambiente com sua presença. Seus olhos percorriam cada detalhe, os livros organizados na estante, as fotografias emolduradas sobre o aparador, o sofá de 3 lugares com almofadas coloridas, a televisão grande na parede. Era um mundo tão distante do seu que parecia quase irreal. Vem, Júlia, quero te mostrar meus brinquedos, exclamou Pedrinho, puxando-a pela mão em direção ao corredor. Calma, filho, interrompeu Fernando com gentileza. Acho que nossa convidada gostaria de tomar um banho quente primeiro, não é, Júlia? A menção de um banho quente fez os olhos de Júlia brilharem. A última vez que tomara um banho de verdade, com água quente e sabonete, fora em um abrigo temporário, onde passara uma noite, semanas atrás. Desde então, limpava-se como podia nos banheiros públicos da rodoviária ou em bebedouros de praças. Sim, por favor, respondeu timidamente. Fernando a conduziu até um banheiro no andar superior, amplo, com azulejos brancos e uma banheira, que parecia grande demais para alguém tão pequeno como ela. Vou pegar toalhas limpas e algumas roupas que talvez sirvam em você, disse ele, abrindo as torneiras da banheira. São roupas que Pedrinho já não usa mais, mas devem servir por enquanto. Enquanto a banheira enchia, Fernando trouxe toalhas felpudas, um pijama azul com estampas de foguetes que havia pertencido a Pedrinho e produtos de higiene novos, sabonete, shampoo e até uma escova de dentes ainda na embalagem. Tem tudo o que você precisa aqui, explicou. Fique à vontade. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Estaremos lá embaixo. Quando Fernando saiu e fechou a porta, Júlia ficou alguns segundos apenas, admirando aquele cenário. A banheira cheia de água fumegante, as toalhas macias, os produtos de higiene que seriam só dela. Aproximou-se da água com reverência, tocando-a como se fosse algo precioso. Despiu-se lentamente, observando seu próprio corpo no espelho. Magro demais, com alguns arranhões e manchas, mas ainda assim, o seu corpo. Entrou na banheira e sentiu a água quente envolver seus músculos cansados, levando embora não apenas a sujeira, mas também camadas de tensão e medo acumulados durante os meses nas ruas. Lá embaixo, Fernando preparava o jantar enquanto Pedrinho organizava seus brinquedos no quarto, ansioso para mostrá-los à nova amiga. Pai, a Júlia vai morar com a gente? E perguntou o menino aparecendo na cozinha com um dinossauro de pelúcia nas mãos. Fernando suspirou, sem saber exatamente como responder. Como psicólogo infantil, conhecia bem a importância de ser honesto com as crianças, mas também de adequar a verdade à sua compreensão. Não sei, filho. Por enquanto ela vai passar só esta noite aqui.
Amanhã vamos pensar no que fazer. Mas ela não tem casa, protestou Pedrinho com a lógica simples e direta das crianças. Se ela não tem casa, pode ficar na nossa, não pode? Fernando sorriu com a simplicidade da solução proposta pelo filho. Se ao menos o mundo dos adultos fosse tão direto quanto o raciocínio infantil. Não é tão simples assim, Pedrinho. Existem leis, regras, não podemos simplesmente ficar com uma criança que encontramos no parque. Por que não? Insistiu o menino. Porque... Fernando hesitou, buscando as palavras certas. Porque ela deve ter família em algum lugar. Pessoas que são legalmente responsáveis por ela. Mas ela disse que a mãe dela não está mais. Aqui e que o padrasto deixou ela sozinha, argumentou Pedrinho, repetindo o que ouvira no café. Fernando sentiu um aperto no peito. Sim, era verdade. Júlia aparentemente não tinha ninguém, mas ainda assim haveria todo um processo legal a ser seguido se quisesse realmente ajudá-la. Como psicólogo que trabalhava frequentemente com o conselho tutelar, sabia exatamente os passos necessários e também sabia que o sistema nem sempre funcionava da maneira ideal. Amanhã vamos ao conselho tutelar e conversamos com pessoas que podem ajudar a Júlia, explicou tentando encerrar o assunto por enquanto. Quase uma hora depois, Júlia desceu as escadas irreconhecível. Os cabelos negros, agora limpos e penteados, caíam em ondas sobre os ombros. O pijama de Pedrinho ficava um pouco grande nela, mas ainda assim combinava perfeitamente com seu rosto de criança. Um rosto que, livre da sujeira e do cansaço, revelava traços delicados e olhos expressivos. Nossa, você está diferente, exclamou Pedrinho correndo até ela. Júlia sorriu timidamente, um sorriso que transformava completamente sua expressão, iluminando seus olhos de uma maneira que Fernando não havia visto até então. Está com fome? Perguntou ele, indicando a mesa da cozinha já posta para o jantar. Fiz macarrão com molho de tomate e almôndegas. Nada muito sofisticado, mas o Pedrinho adora. É o melhor macarrão do mundo, garantiu o menino já se sentando à mesa. Durante o jantar, Júlia comeu com apetite, mas mantendo os modos à mesa que sua mãe lhe ensinara. Fernando notou como ela segurava corretamente o garfo e o copo, como mastigava devagar e usava o guardanapo. Sinais de que, antes de ir parar nas ruas, tivera uma educação adequada. A conversa fluiu naturalmente, principalmente conduzida pelo entusiasmo de Pedrinho, que falava sobre a escola, seus amigos, seus desenhos animados favoritos. Júlia ouvia atentamente, comentando timidamente quando perguntada diretamente. Após o jantar, seguiram para a sala. Fernando sugeriu assistirem a um filme antes de dormir, uma animação recente sobre uma família de super-heróis. Júlia sentou-se no tapete próxima à poltrona onde Fernando estava, enquanto Pedrinho se espalhou no sofá com um cobertor. No meio do filme, Fernando percebeu que Júlia havia adormecido, vencida pelo cansaço e pela sensação de segurança que talvez não sentisse há meses. Pegou-a nos braços, surpreendentemente leve para sua idade, e a levou para o quarto de hóspedes, onde já havia preparado a cama com lençóis limpos e um cobertor extra, considerando que crianças que viveram nas ruas geralmente sentem mais frio que o normal. Deitou-a delicadamente na cama e a cobriu. No sono, seu rosto tinha a serenidade própria da infância, uma expressão que contrastava drasticamente com a menina alerta e desconfiada que encontrara no parque. Antes de sair, acendeu um pequeno abajur no canto do quarto, imaginando que acordar no escuro em um lugar desconhecido poderia assustá-la. De volta à sala, encontrou Pedrinho quase dormindo também. Vamos, campeão, hora de ir para a cama, disse, ajudando-o a se levantar. A Júlia já foi dormir? Perguntou o menino esfregando os olhos. Sim, ela estava muito cansada. Pai, disse Pedrinho já no corredor, podemos comprar brinquedos para ela amanhã? Ela disse que nunca teve uma boneca. Fernando sorriu, orgulhoso da empatia do filho. Veremos isso amanhã, filho. Agora, dormir. Depois de colocar Pedrinho na cama, Fernando voltou para a sala e pegou o telefone. Tinha contatos no conselho tutelar e no juizado da infância e juventude, pessoas que poderiam orientá-lo sobre como proceder no caso de Júlia.
Mas antes de fazer qualquer ligação, precisava pensar bem no que realmente queria. Sentou-se no sofá, passando as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Há 2 anos desde que Carla, sua esposa, partira após uma longa batalha contra o câncer, criava Pedrinho sozinho. Não era fácil conciliar a carreira de psicólogo com a paternidade solo, mas de alguma forma estavam seguindo em frente. A dor da perda ainda estava lá, especialmente para Pedrinho, que às vezes acordava no meio da noite chamando pela mãe. E agora, essa menina aparecia em suas vidas, abandonada, vulnerável, com um olhar que mesclava inocência e uma maturidade, forçada pelas circunstâncias. Fernando sabia bem demais o que acontecia com crianças que entravam no sistema de acolhimento institucional. Algumas tinham sorte, encontravam famílias adotivas rapidamente. Outras ficavam anos em abrigos, passando de instituição em instituição até completarem a maioridade. Poderia ele simplesmente entregá-la ao sistema, sabendo dos riscos? Por outro lado, o que mais poderia fazer? Não tinha ilusões sobre o processo de adoção ou guarda. Era burocrático, demorado, cheio de avaliações e requisitos. Mesmo sendo um profissional respeitado na área da psicologia infantil, não teria tratamento diferenciado. O relógio da parede marcava quase meia-noite quando decidiu deixar as decisões para o dia seguinte. Foi até a cozinha, pegou um copo d'água e, antes de ir para seu quarto, parou em frente à porta do quarto de hóspedes. Abriu-a silenciosamente e espiou para dentro. Júlia dormia profundamente, abraçada ao travesseiro como se fosse um objeto precioso. Na manhã seguinte, Fernando acordou com o aroma de café e o som de risadas vindos da cozinha. Um som que não ouvia com frequência desde a partida de Carla. Intrigado, vestiu seu roupão e desceu as escadas. A cena que encontrou na cozinha o deixou momentaneamente sem palavras. Júlia, em pé sobre um banquinho, preparava o que pareciam ser panquecas, enquanto Pedrinho organizava a mesa, colocando talheres e guardanapos. "Bom dia", disse Fernando entrando na cozinha. As 2 crianças viraram-se para ele com sorrisos culpados. "Queríamos fazer uma surpresa", explicou Pedrinho. "A Júlia sabe fazer panquecas. Minha mãe me ensinou", disse Júlia, virando habilmente uma panqueca na frigideira. Ela dizia que todo mundo deve saber cozinhar pelo menos uma coisa muito bem. Fernando observou admirado a desenvoltura da menina na cozinha. Era evidente que antes de ir parar nas ruas, tivera uma criação carinhosa e atenta. O que teria acontecido com sua mãe? E que tipo de homem era o padrasto que a abandonara? "E isso é muito gentil da parte de vocês", disse, aproximando-se para ajudar. "Mas da próxima vez, me chamem para usar o fogão, ok? Pode ser perigoso." "Eu sei usar." "O fogão?", respondeu Júlia com uma confiança que surpreendeu Fernando. "Quando minha mãe ficou doente, eu que fazia o café da manhã para nós 2. A revelação trouxe um silêncio momentâneo à cozinha. Júlia continuou concentrada nas panquecas, como se não tivesse dito nada extraordinário. Fernando e Pedrinho trocaram olhares. O menino claramente confuso sobre o que aquilo significava. O café da manhã transcorreu em um clima leve, com Pedrinho dominando a conversa com suas histórias sobre a escola e seus amigos. Júlia ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, parecendo genuinamente interessada na vida do menino. Após a refeição, enquanto as crianças lavavam a louça juntas, insistência de Júlia, que disse que sempre ajudava com as tarefas domésticas, Fernando foi até seu escritório para fazer algumas ligações. A primeira foi para Mariana Fontes, assistente social do Conselho Tutelar e antiga colega de faculdade. "Fernando, quanto tempo!", exclamou Mariana ao atender. "A que devo a honra?" "Preciso de orientação, Mari. Tenho uma situação um tanto incomum aqui em casa." Fernando explicou resumidamente o encontro com Júlia, seu aparente abandono e a noite que passara em sua casa. Mariana ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais sobre a menina, idade, condição física, informações que ela havia compartilhado sobre sua família. "Você fez o certo em acolhê-la",
Temporariamente, disse Mariana após ouvir tudo. Mas agora precisamos seguir os procedimentos legais. Você sabe como funciona, Fernando? Sei, mas... Ele hesitou. Mari, você conhece o sistema tão bem quanto eu. Sabe o que pode acontecer com ela. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O que você está pensando em fazer? Perguntou Mariana, seu tom mais cauteloso. Fernando respirou fundo antes de responder. Não sei exatamente, mas algo me diz que essa menina apareceu na minha vida por uma razão. Ela e o Pedrinho se deram bem imediatamente. E, bem, você sabe como tem sido para nós desde que Carla se foi. Fernando, disse Mariana, sua voz agora profissional. Entendo o que está sentindo, mas não pode tomar decisões baseadas em emoções momentâneas. Há todo um processo legal a ser seguido. A menina pode ter outros parentes. Pode haver questões que você desconhece. Eu sei, Mari, respondeu Fernando, passando a mão pelos cabelos. Não estou sugerindo ignorar os procedimentos legais. Só quero saber quais são minhas opções caso eu decida que quero fazer parte da vida dela de forma mais permanente. Ouviu Mariana suspirar do outro lado da linha. Venha ao conselho hoje à tarde, disse ela finalmente. Traga a menina. Vamos registrar o caso oficialmente e começar a investigar sua situação. Enquanto isso, posso verificar a possibilidade de você obter uma guarda provisória, considerando sua formação e histórico profissional. Mas não prometo nada, Fernando. E não crie expectativas demais, por favor. Obrigado, Mari. Estaremos lá às 2. Desligou o telefone e ficou alguns minutos em silêncio, refletindo. Era uma decisão enorme a ser tomada, que afetaria não apenas sua vida, mas também a de Pedrinho e, claro, a de Júlia. Seria ele capaz de criar 2 crianças sozinho? De dar a Júlia a estabilidade e o amor que ela precisava? E se o padrasto dela aparecesse repentinamente, reivindicando-a por algum motivo? Seus pensamentos foram interrompidos por batidas suaves na porta do escritório. Pode entrar, disse. Júlia apareceu, parecendo ligeiramente nervosa. Senhor Fernando, começou. Ela, a voz baixa. Eu queria agradecer por tudo. Pelo banho, pela comida, pela cama. Mas acho que já incomodei demais. Posso ir embora agora. Fernando levantou-se surpreso com a declaração. Ir embora? Para onde, Júlia? A menina desviou o olhar, mexendo nervosamente na barra do pijama, emprestado. Não sei. De volta para o parque, talvez. Eu me viro bem sozinha, sabe? Já fiquei muito tempo assim. Fernando se aproximou e se ajoelhou para ficar na altura dela. Júlia, olhe para mim, pediu gentilmente. Quando ela ergueu o olhar, continuou. Você não é um incômodo. De forma alguma. Na verdade, Pedrinho e eu estamos muito felizes com sua presença aqui. Verdade? Perguntou ela, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e desconfiança. Verdade absoluta, confirmou ele. Mas temos que conversar sobre sua situação. Hoje à tarde, precisamos ir ao conselho tutelar. O rosto de Júlia empalideceu. Eles vão me levar para um abrigo, disse, sua voz tremendo levemente. Eu já estive em um antes por uma noite. Não gostei. Fernando respirou fundo, querendo ser honesto sem assustá-la mais. É possível que seja necessário que você fique em um abrigo por um tempo, sim, admitiu. Mas também é possível que haja outras alternativas. Por exemplo... Hesitou por um momento, incerto se deveria mencionar a possibilidade que começava a se formar em sua mente. Decidiu ser cauteloso. Por exemplo, talvez você possa ficar aqui conosco por mais alguns dias, até resolvermos tudo. Isso se você quiser, claro. O rosto de Júlia se iluminou. Eu posso? Quero dizer, eu gostaria muito, respondeu, tentando conter o entusiasmo. Vamos conversar com as pessoas do conselho hoje e ver o que é possível. Mas saiba que, independentemente do que aconteça, não vou abandoná-la, Júlia. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, as primeiras que Fernando via desde que a conhecera. Ela rapidamente as enxugou com as costas das mãos. Obrigada, murmurou. Naquele momento, Pedrinho apareceu na porta segurando um quebra-cabeça.
Júlia, quer montar isso comigo? É de dinossauros, convidou, alheio à conversa emocionada que acabara de interromper. Quero sim, respondeu ela, parecendo aliviada com a mudança de assunto. Enquanto as crianças se dirigiam à sala, Fernando ficou observando-as, pensativo. Algo em seu coração dizia que Júlia tinha entrado em suas vidas por uma razão. Talvez fosse cedo demais para pensar em termos de família permanente, mas não podia negar o que começava a sentir. Um instinto protetor, um desejo genuíno, de oferecer a ela tudo que uma criança merece, segurança, amor, oportunidades. À tarde, conforme combinado, Fernando levou Júlia ao conselho tutelar. Pedrinho ficou na casa de um amigo da escola, que morava no mesmo bairro, pois Fernando preferiu poupá-lo das burocracias e possíveis conversas difíceis. O prédio do conselho tutelar era uma construção antiga, de 2 andares, pintada de amarelo desbotado. Por dentro, paredes brancas, cartazes informativos sobre direitos das crianças e alguns brinquedos gastos numa sala de espera que tentava, sem muito sucesso, parecer acolhedora. Mariana os recebeu em sua sala. Um espaço pequeno, mas organizado, com uma mesa de madeira escura, arquivos metálicos, e nas paredes diplomas e fotografias de grupos de crianças sorridentes. Então esta é Júlia, disse Mariana com um sorriso gentil. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Mariana. Júlia apertou a mão estendida da assistente social, observando-a com olhos atentos e ligeiramente desconfiados. Fernando me contou um pouco sobre você, continuou Mariana, mas gostaria de ouvir sua história também. Você pode me contar o que aconteceu, como foi parar nas ruas? Júlia olhou para Fernando como se buscasse aprovação. Ele assentiu encorajadoramente. Minha mãe ficou muito doente, começou ela, sua voz pequena, mas firme. Ela ficou na cama por muito tempo. Eu cuidava dela, fazia comida, dava os remédios. Depois ela foi embora. Fernando notou como Júlia evitava a palavra morte, substituindo-a por ir embora. Um eufemismo comum entre crianças que perderam pessoas queridas. Sinto muito por sua mãe, disse Mariana com sinceridade. E depois que ela partiu, o que aconteceu? Meu padrasto, tio Rogério, ficou comigo, mas ele não gostava muito de mim. Dizia que eu dava muito trabalho, que gastava muito dinheiro. Um dia ele me levou para passear no centro, me deu uma sacola com minhas roupas e falou para esperar, que ia comprar um lanche. Nunca mais voltou. A simplicidade com que Júlia narrava seu abandono era de partir o coração. Não havia drama em sua voz. Apenas uma aceitação resignada dos fatos, como se descrever o abandono de um adulto que deveria protegê-la fosse algo normal. Você sabe o nome completo do seu padrasto? Ou onde ele trabalhava? Perguntou Mariana. Tomando notas. Rogério Silva. Ele trabalhava numa loja de carros, eu acho. Sempre chegava em casa cheirando a carro novo. E sua mãe? Qual era o nome dela? Helena. Helena Oliveira. Você tem outros parentes, Júlia? Avós, tios, primos? A menina balançou a cabeça negativamente. Minha mãe dizia que éramos só nós duas no mundo. Minha avó morava longe, no Nordeste, e já era velhinha. Acho que ela também se foi, porque mamãe chorou muito um dia, depois de atender o telefone. Mariana continuou fazendo perguntas por cerca de meia hora, sobre a escola que Júlia frequentava antes, sobre o bairro onde morava, sobre rotinas e hábitos. A menina respondia com precisão surpreendente para sua idade, fornecendo detalhes que ajudariam na investigação de seu caso. Ao final da entrevista, Mariana pediu para falar com Fernando a sós. Júlia, que tal esperar lá fora na sala de espera? Tem livros e alguns brinquedos por lá, sugeriu. Quando a menina saiu, fechando a porta atrás de si, Mariana suspirou profundamente. É um caso clássico de abandono, Fernando. Vou iniciar imediatamente a busca pelo padrasto, mas, sinceramente, duvido que o encontremos. E mesmo se encontrarmos, não parece ser alguém apto a cuidar dela. E quanto à possibilidade de ela ficar comigo? Pelo menos temporariamente? Perguntou Fernando, indo direto ao ponto que mais lhe interessava. Mariana o estudou por alguns segundos antes de responder. Estou vendo que você já se apegou a ela, comentou. Não é só isso, Mari. Você viu como ela é. Inteligente, educada, resiliente. Ela merece uma chance.
E sim, tanto eu quanto Pedrinho já nos apegamos a ela. Seria cruel separá-la de nós agora, quando finalmente encontrou um lugar onde se sente segura. Fernando, você sabe que não é tão simples assim. Há protocolos, avaliações, visitas domiciliares. E você é um homem solteiro, já cuidando de uma criança sozinho. E daí? Isso me torna menos capaz de cuidar de outra criança? Você questionou um tanto defensivo. Claro que não, e você sabe que não é isso que quero dizer, rebateu Mariana. Mas o juiz vai considerar sua situação familiar, financeira, sua disponibilidade de tempo. Você tem um trabalho exigente. Fernando, posso reorganizar meus horários. Posso contratar alguém para ajudar em casa. Posso fazer o que for necessário, Mari. Mariana sorriu diante da determinação do amigo. Ok, vamos por partes. Primeiro, vou abrir o processo oficial. Registrar o caso de Júlia no sistema. Depois vou solicitar uma guarda provisória para você, com caráter emergencial, considerando as circunstâncias e seu perfil profissional. Isso deve permitir que ela fique com você por algumas semanas, enquanto investigamos mais a fundo sua situação familiar e iniciamos o processo formal. E quanto tempo isso leva, lhe perguntou Fernando ansioso. A guarda provisória? Se trabalharmos rápido, talvez consigamos até o final da semana. O processo completo de guarda definitiva ou adoção. Meses, talvez 1 ano ou mais. Fernando assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Estou preparado para o que vier, Mari. Só não quero que ela volte para as ruas ou fique num abrigo impessoal. Entendo. Mas Fernando, Mariana hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Tenha certeza disso. Uma coisa é acolher uma criança por alguns dias, movido pela compaixão. Outra, completamente diferente, é assumir a responsabilidade por ela a longo prazo. Não é uma decisão que se toma de um dia para o outro. Eu sei, respondeu ele com seriedade. Acredite, estou pensando muito nisso, mas algo me diz que é o certo a fazer. Para ela, para mim, para Pedrinho. Mariana assentiu, reconhecendo a sinceridade nas palavras do amigo. Vou fazer o que puder para ajudar, prometeu. Mas sabe que não depende só de mim, certo? Sei, e agradeço por tudo. Ao saírem da sala, encontraram Júlia sentada num canto da sala de espera, folheando um livro ilustrado. Ao vê-los, fechou o livro imediatamente e se levantou, o rosto, uma máscara de ansiedade controlada. E então? Perguntou, olhando de um para o outro. Para onde vou agora? Fernando se ajoelhou à sua frente, tomando suas pequenas mãos nas suas. Por enquanto, você volta para casa comigo e com o Pedrinho, disse, observando como os olhos dela se iluminaram com a notícia. Vamos resolver tudo aos poucos, está bem? Mas prometo que não vou deixar você sozinha de novo. No caminho de volta, pararam em um shopping center. Fernando decidiu que Júlia precisava de roupas e itens pessoais próprios. Não podia continuar, usando apenas o pijama emprestado de Pedrinho e as mesmas roupas com que chegara. A expressão de Júlia ao entrar na loja de departamentos era de puro assombro. Seus olhos percorriam as prateleiras repletas de produtos coloridos, os cabides alinhados com roupas de todos os tipos, os manequins vestidos com conjuntos elegantes. Posso mesmo escolher? Perguntou incrédula, quando Fernando a levou até a seção infantil feminina. Claro que pode. Precisamos de pelo menos 3 conjuntos para você: pijamas, roupas íntimas, meias, um casaco quente. O que mais você acha que precisa? Júlia parecia atordoada com tantas opções. Após meses tendo apenas o que vestia no corpo, a ideia de escolher roupas novas era quase surreal. Não sei, confessou. Não quero dar trabalho. Não é trabalho nenhum, Júlia. Vamos, escolha o que gostar. Aos poucos a menina foi se soltando, permitindo-se experimentar algumas peças. Optou por itens simples e práticos. Jeans, camisetas em cores neutras, um vestido azul marinho, um pijama com estampas de estrelas. Nada extravagante ou chamativo, como se tivesse medo de pedir demais. Depois das roupas, passaram na seção de calçados, onde Júlia escolheu um par de tênis confortável e sandálias simples. Na seção de higiene pessoal, Fernando insistiu que ela tivesse seus próprios produtos:
shampoo, condicionador, sabonete, escova de dentes, pente. O último item foi escolhido por Fernando, uma pequena mochila roxa, onde Júlia poderia guardar seus pertences pessoais. Era um gesto simbólico, dar a ela algo que fosse só seu, que pudesse carregar consigo, que representasse sua independência e identidade. Quando estavam no caixa, pagando pelas compras, Júlia puxou a manga da camisa de Fernando. "Posso pedir mais uma coisa?" perguntou hesitante. "Claro que pode. Tem uma boneca que eu vi, uma pequena, não é cara." Fernando sorriu, comovido pelo pedido tímido. "Vamos buscá-la." A boneca em questão era simples, uma boneca de pano com cabelos de lã e vestido florido. Nada sofisticado ou eletrônico, apenas um brinquedo tradicional que, nos olhos de Júlia, parecia valer ouro. "Minha mãe me prometeu uma boneca dessas no meu aniversário", explicou ela, segurando o brinquedo com reverência. "Mas ela ficou doente antes e nunca pude ganhar." Fernando acrescentou a boneca às compras, sentindo um nó na garganta. Como algo tão simples, tão básico, uma criança tendo um brinquedo, podia ser tão profundamente comovente. No caminho para casa, Júlia segurava a sacola com a boneca no colo, olhando ocasionalmente para dentro, como se quisesse confirmar que o brinquedo ainda estava lá, que não era apenas um sonho. "Obrigada", disse ela de repente, sua voz quase um sussurro. "Você é muito legal comigo. Ninguém foi tão legal desde que minha mãe se foi." Fernando sentiu os olhos umedecerem. Pigarreou tentando controlar a emoção. "Não precisa agradecer, Júlia. Toda criança merece ser bem tratada. É o mínimo que podemos fazer uns pelos outros." Ao chegarem em casa, encontraram Pedrinho já de volta da casa do amigo, esperando ansiosamente na varanda, com a babá que o buscara na escola. "Vocês demoraram", exclamou o menino correndo até o carro. "A Júlia vai ficar? Ela vai ficar, né, pai?" Fernando trocou um olhar com Júlia, que observava a cena com um misto de esperança e cautela. "Vamos conversar sobre isso lá dentro, filho", respondeu, pegando as sacolas do porta-malas. "Temos muito o que organizar." Os dias seguintes transcorreram em uma estranha normalidade, como se Júlia sempre tivesse feito parte daquela família. Fernando reorganizou seus horários na clínica para poder levar e buscar as crianças na escola. Sim, Júlia havia sido matriculada emergencialmente na mesma escola de Pedrinho, após Fernando conseguir uma autorização especial do Conselho Tutelar. A adaptação escolar de Júlia foi surpreendentemente tranquila. Apesar de ter ficado alguns meses fora da sala de aula, ela demonstrava uma inteligência aguçada e sede de aprender. Os professores ficaram impressionados com sua capacidade de concentração e a rapidez com que assimilava os conteúdos. Em casa, a menina se esforçava para ser útil. Arrumava sua cama todas as manhãs, dobrava suas roupas meticulosamente, ajudava a pôr a mesa para as refeições. Fernando percebia que era seu jeito de agradecer, de mostrar que merecia ficar. "Halensky, Júlia", disse ele certa noite, enquanto a encontrou lavando sua própria roupa íntima no banheiro. "Você não precisa fazer tudo isso. Temos máquina de lavar, lembra?" "Eu sei", respondeu ela, esfregando diligentemente a peça de roupa com sabão, "mas minha mãe sempre dizia que devemos cuidar das nossas coisas." Fernando se apoiou na porta, observando-a. "Sua mãe parece ter sido uma mulher muito sábia", comentou. Os olhos de Júlia se umedeceram levemente, mas ela manteve o foco na tarefa. Ela sabia fazer um monte de coisas, cozinhava muito bem e contava as melhores histórias antes de dormir. "Você sente falta dela", disse Fernando, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Júlia assentiu, ainda sem olhar para ele. "Todos os dias, mas..." Hesitou como se estivesse escolhendo as palavras. "Mas agora dói um pouquinho menos. Antes, quando eu estava na rua, doía muito aqui." Ela apontou para o peito. "Agora dói, mas é diferente." Fernando entendeu o que ela queria dizer. O luto infantil, algo com que lidava frequentemente em sua prática clínica, manifestava-se de maneiras peculiares. Para Júlia, ter novamente uma rotina, uma cama, refeições regulares e pessoas que se importavam com ela
estava ajudando no processo de elaboração da perda. Sabe, Júlia, começou ele sentando-se na beirada da banheira. Às vezes, quando perdemos alguém que amamos muito, parece que nunca mais vamos ser felizes de novo. Mas aos poucos, descobrimos que podemos guardar o amor que sentimos por essa pessoa dentro do nosso coração e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novas alegrias, novas pessoas. Júlia finalmente olhou para ele, seus olhos refletindo uma compreensão além de sua idade. Como você e o Pedrinho quando perderam a tia Carla? Perguntou. Fernando piscou surpreso. Não sabia que Pedrinho havia contado sobre a mãe para Júlia. Sim, exatamente como nós, confirmou. Ainda sentimos falta dela, todos os dias. Mas aprendemos a continuar vivendo, a encontrar momentos de felicidade. Pedrinho me mostrou a foto dela. Ela era muito bonita. Era sim, concordou Fernando, sentindo o aperto familiar no peito que vinha sempre que falava de Carla. Ela teria gostado muito de você. Tinha um coração enorme, sabia? Foi ela quem insistiu para que Pedrinho aprendesse a cantar Brilha, Brilha, Estrelinha. Dizia que toda criança deveria conhecer essa canção. Júlia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Então foi por isso que ele reconheceu quando eu cantei no parque, disse, como se tivesse descoberto a peça que faltava em um quebra-cabeça. Acho que foi destino. Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De fato, havia algo quase místico na forma como Júlia entrara em suas vidas, justamente através da mesma canção que Carla tanto amava. Coincidência? Talvez. Mas preferia pensar como Júlia. Talvez fosse mesmo destino. Na quinta-feira daquela semana, Fernando recebeu um telefonema de Mariana enquanto estava no consultório. Conseguimos, anunciou ela, sem nem mesmo dizer olá. A juíza Débora acabou de assinar a guarda provisória. Júlia pode ficar oficialmente com vocês pelos próximos 90 dias, enquanto tramita o processo de guarda definitiva. Fernando sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Isso é maravilhoso, Mari. Não sabe como estou feliz. Não, comemore ainda, advertiu ela, embora seu tom fosse otimista. Temos muito trabalho pela frente. Avaliações psicossociais, visitas domiciliares, investigação sobre o paradeiro do padrasto, busca por outros parentes. E você sabe como nosso sistema é lento. Sei, mas já é um começo, respondeu ele. Pelo menos, ela não precisará ir para um abrigo. Exato. E tem mais uma coisa, continuou Mariana, seu tom mudando ligeiramente. Encontramos o registro da mãe de Júlia, Helena Oliveira, no sistema. Ela faleceu há cerca de 6 meses, por complicações de um câncer no pâncreas. O problema é que no atestado de óbito o nome está como Helena Oliveira da Silva, enquanto na certidão de nascimento de Júlia consta apenas Helena Oliveira. Fernando franziu o senho, tentando entender a implicação. E isso é um problema. Por quê? Porque cria uma inconsistência documental. O juiz que analisar o caso de guarda definitiva pode questionar se estamos falando da mesma pessoa. Precisamos de uma confirmação oficial de que Helena Oliveira e Helena Oliveira da Silva são a mesma pessoa. Isso pode atrasar o processo. Entendo, suspirou Fernando. E como resolvemos isso? Estou trabalhando nisso. Solicitei ao cartório onde foi registrado o óbito uma verificação. Se tivermos sorte, encontraremos alguma testemunha que possa confirmar. Ou talvez documentos adicionais que a própria Helena tenha deixado. E quanto ao padrasto? Alguma notícia? Ainda não. Rogério Silva é um nome bastante comum. Estamos verificando todos os homens com esse nome que trabalharam em concessionárias ou lojas de automóveis na região nos últimos anos. Mas sem um sobrenome completo ou um número de documento, é como procurar agulha no palheiro. Depois de desligar, Fernando permaneceu pensativo em sua cadeira. A notícia da guarda provisória era excelente, mas a questão documental o preocupava. Sabia bem como essas inconsistências burocráticas podiam atrasar processos por meses, ou até anos. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Pedrinho e Júlia na sala, concentrados em uma atividade artística. Haviam espalhado papel, lápis de cor, canetinhas e cola por toda a mesa de centro.
Estamos fazendo um projeto da escola, explicou Pedrinho, erguendo uma cartolina repleta de desenhos coloridos. Temos que fazer a árvore genealógica da nossa família. Fernando sentiu um aperto no coração. Árvore genealógica. Um projeto aparentemente inocente que, na situação peculiar em que se encontravam, ganhava contornos delicados. Aproximou-se para ver melhor o trabalho. Pedrinho havia desenhado um grande tronco de árvore com galhos, se estendendo para cima. Em cada galho, pequenos círculos com rostos. No topo, reconheceu o desenho de si mesmo e de Carla, identificados como papai e mamãe no céu. Logo abaixo, Pedrinho havia desenhado a si mesmo, e para surpresa de Fernando, também a Júlia lado a lado. Coloquei a Júlia também, explicou o menino naturalmente. Ela é minha irmã agora, não é? Fernando olhou para a Júlia, tentando avaliar sua reação. Ela mantinha os olhos fixos no desenho, um rubor suave tingindo suas bochechas. Bem, Pedrinho, começou Fernando cauteloso. Júlia está morando conosco agora, sim. Mas quanto a ser sua irmã, isso é algo que precisamos conversar mais, entende? Há processos legais envolvidos. Mas no coração ela já é, insistiu Pedrinho, com a lógica simples e direta das crianças. E a professora disse que família é quem a gente ama e quem cuida da gente. Fernando não pôde deixar de sorrir diante da sabedoria contida naquela definição. Sua professora está certa, filho. Família é realmente quem amamos e quem cuida de nós. Júlia finalmente ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Fernando, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. E eu tenho uma surpresa para vocês dois, continuou ele, decidindo mudar ligeiramente o assunto. Recebi uma ligação hoje da Mariana, do Conselho Tutelar. A juíza concedeu a guarda provisória. Isso significa que, oficialmente, Júlia pode ficar aqui conosco pelos próximos 3 meses. O rosto de Júlia se iluminou com uma alegria que Fernando ainda não havia visto, pura, genuína, sem reservas. Verdade? Perguntou ela, sua voz quase falhando. Não vou precisar ir para outro lugar? Verdade. Esta é sua casa agora, pelo menos pelos próximos meses, e estamos trabalhando para que seja por muito mais tempo. Pedrinho soltou um grito de alegria e abraçou Júlia, que parecia sem saber como reagir a tanta felicidade repentina. Aos poucos, ela retribuiu o abraço, seus pequenos braços envolvendo o amigo. Viu? Eu disse que você ia ficar, exclamou Pedrinho. Agora podemos terminar nosso projeto. Onde você quer colocar sua mãe na árvore? A pergunta inocente trouxe um silêncio momentâneo. Júlia olhou novamente para Fernando, como se buscasse orientação. Que tal colocarmos a mãe de Júlia? Aqui? Sugeriu ele, indicando um espaço próximo aonde Carla estava desenhada. Ela também está no céu, como a mamãe. Júlia assentiu, pegando um lápis cor-de-rosa, a cor favorita de sua mãe, explicou, e desenhando cuidadosamente um pequeno círculo no local indicado. Dentro, desenhou um rosto sorridente com cabelos ondulados como os seus. Mamãe, escreveu embaixo em letras cuidadosas. Fernando observou a cena com um nó na garganta. Havia algo profundamente simbólico naquele momento. 2 crianças que haviam perdido suas mães, encontrando conforto uma na outra, criando uma nova definição de família. O final de semana chegou com um clima de celebração. Para marcar oficialmente a nova fase, Fernando decidiu fazer um pequeno passeio. Levariam as crianças ao Parque Tanguá, um dos mais bonitos de Curitiba. Fariam um piquenique e depois iriam ao shopping comprar material escolar novo para Júlia. O sábado amanheceu ensolarado. Um daqueles raros dias de outono em que o céu de Curitiba se mostra completamente azul, sem nuvens. O parque estava relativamente tranquilo, com poucas famílias espalhadas pelo gramado. Encontraram um lugar perfeito para o piquenique, sob a sombra de uma árvore frondosa, com vista para o lago. Fernando estendeu a toalha, enquanto Pedrinho e Júlia ajudavam a tirar os sanduíches, frutas e sucos da cesta. Havia algo idílico. Naquela cena, o sol filtrando-se através das folhas, o riso das crianças, a sensação de paz que Fernando não sentia há muito tempo. Após comerem,
Pedrinho convenceu o pai a alugar um pedalinho para darem uma volta no lago. Júlia nunca havia andado em um e observava fascinada enquanto colocavam os coletes salva-vidas. Não tenho medo, garantiu ela, embora seus olhos arregalados ao entrar na pequena embarcação dissessem o contrário. Fernando sentou-se ao centro, com uma criança de cada lado, e começaram a pedalar. A sensação de deslizar pela água, o vento suave no rosto, o sol refletindo na superfície do lago, tudo isso arrancou risadas espontâneas de Júlia, um som cristalino que Fernando percebeu ser cada vez mais frequente nos últimos dias. Depois, do parque, seguiram para o shopping. Na papelaria, Júlia olhava maravilhada para a infinidade de cadernos, canetas, lápis e acessórios escolares. Diferente da compra de roupas, onde se mostrara contida e prática, aqui seus olhos brilhavam com genuíno entusiasmo. "Posso escolher um caderno com desenhos?" perguntou timidamente. "Claro que pode. Escolha o que quiser." Após muito deliberar, Júlia optou por um conjunto de cadernos com capas que mostravam o sistema solar, planetas, estrelas e constelações em tons de azul e roxo. Também escolheu uma mochila combinando estojos, lápis de cor e todos os itens da lista fornecida pela escola. Estavam na fila do caixa quando Fernando sentiu um toque em seu ombro. Ao se virar, deu de cara com Marcela, uma antiga colega de faculdade que não via há anos. "Fernando, que surpresa encontrá-lo aqui!" exclamou ela sorridente. "Marcela, quanto tempo!" respondeu, genuinamente feliz em ver a amiga. "Como você? Está?" "Estou ótima. Voltei para Curitiba há apenas 2 meses, depois de anos em São Paulo." Enquanto conversavam rapidamente, Marcela olhou curiosa para as crianças. "Este deve ser o Pedrinho", disse apontando para o menino. "A última vez que o vi, era apenas um bebê." "E esta mocinha?" perguntou, voltando-se para Júlia, que observava a interação com cautela. Antes que Fernando pudesse responder, uma voz áspera e ligeiramente embriagada soou atrás deles. "Júlia, é você mesmo?" A menina congelou, seu rosto perdendo toda a cor. Virando-se lentamente, Fernando se deparou com um homem de aparência descuidada, barba por fazer, roupas amarrotadas, olhos vermelhos. Havia algo vagamente ameaçador em sua postura, apesar do sorriso forçado que exibia. "Quanto tempo, princesa?" continuou o homem, dando um passo em direção à menina, que instintivamente se escondeu atrás de Fernando. "Seu tio Rogério sentiu sua falta. Andei te procurando por toda parte." Fernando sentiu um frio percorrer sua espinha. Então este era Rogério Silva, o padrasto que abandonara Júlia nas ruas. O homem que a deixara à própria sorte, uma criança de 6 anos, sozinha em uma cidade grande. E agora, como um fantasma do passado, ele reaparecia justamente quando as coisas começavam a se estabilizar. "Quem é você?" perguntou Fernando, sua voz deliberadamente firme, posicionando-se de forma a proteger Júlia. "Sou o padrasto dela, horas." "Rogério Silva", respondeu o homem, estendendo uma mão que Fernando não apertou. "E você quem é? Onde encontrou minha menina?" O tom falsamente afetuoso causou repulsa em Fernando. Podia sentir Júlia tremendo atrás dele, agarrada firmemente à sua camisa. "Sou Fernando Almeida. Encontrei Júlia abandonada sozinha nas ruas, há quase 2 semanas." O sorriso de Rogério vacilou por um instante. "Abandonada? Que exagero!" forçou uma risada. "Tivemos um mal-entendido, só isso. Eu a deixei esperando enquanto resolvia uns assuntos e quando voltei, ela tinha sumido. Fiquei desesperado. Procurei por toda parte." A mentira era tão descarada que Fernando teve que se controlar para não reagir de forma mais enérgica. Em vez disso, manteve a calma, consciente das crianças ao seu lado e das pessoas ao redor, que começavam a observar a cena com curiosidade. "Interessante", respondeu friamente. "Porque, segundo Júlia, você a deixou com uma sacola de roupas e nunca mais voltou. Isso foi há quase 2 meses, não 2 semanas." O rosto de Rogério endureceu, a máscara de preocupação dando lugar a algo mais sombrio. "Olha aqui, não sei o que essa menina andou inventando, mas ela é minha responsabilidade.
Sou o marido da mãe dela. Tenho direitos. O único direito que você tem, respondeu Fernando, mantendo a voz baixa, mas firme, é de responder perante a lei pelo abandono de uma menor. E é exatamente isso que vai acontecer. Pedrinho, percebendo a tensão, aproximou-se de Júlia e segurou sua mão, em um gesto protetor que não passou despercebido por Fernando. Rogério deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Fernando. O cheiro de álcool em seu hálito era evidente. Escuta aqui, seu metido. Você não sabe nada sobre mim ou sobre a Júlia. Eu passei por tempos difíceis depois que Helena se foi, ok? Cometi erros, admito, mas estou aqui agora e quero minha enteada de volta. Um pequeno círculo de curiosos já se formava ao redor deles. Marcela, percebendo a gravidade da situação, discretamente se afastou para chamar um segurança do shopping. Júlia está sob minha guarda provisória, concedida pela juíza Débora Mendes, do Juizado da Infância e Juventude, informou Fernando, agradecendo mentalmente a ligação que recebera de Mariana 2 dias antes. Se você tem alguma reivindicação a fazer, sugiro que procure os canais legais apropriados. Rogério pareceu momentaneamente desconcertado com a informação, mas logo seu rosto se contorceu em uma expressão de raiva. Guarda provisória? E quem você pensa que é? Algum tipo de santo? Ou só está querendo uma babá de graça para seu filho? O comentário cruel fez Fernando cerrar os punhos, mas ele se conteve, consciente das crianças presentes. Senhor, está havendo algum problema aqui? Interrompeu um segurança do shopping, aproximando-se com Marcela logo atrás. Este homem está tentando levar minha enteada, acusou Rogério prontamente, apontando para Fernando. Ele a sequestrou. O segurança olhou de um para o outro, claramente tentando avaliar a situação. Isso é mentira, interveio Júlia, sua voz pequena, mas surpreendentemente firme. Era a primeira vez que falava desde o aparecimento do padrasto. Ele me deixou sozinha na rua. O tio Fernando me ajudou. Rogério pareceu genuinamente surpreso ao ouvir Júlia se manifestar. Seu olhar endureceu. Cala a boca, menina. Adultos conversando. Não fale assim com ela, advertiu Fernando, sua voz adquirindo um tom perigoso. O segurança, percebendo a escalada da tensão, posicionou-se entre os dois homens. Senhores, sugiro que resolvam isso fora do shopping. Estão incomodando os outros clientes. Claro, concordou Fernando, mantendo a compostura. Estávamos de saída mesmo. Virou-se para pegar as crianças pela mão, mas Rogério agarrou seu braço. Você não vai a lugar nenhum com a minha menina, rosnou. Já perdi dinheiro suficiente cuidando dela. Se alguém merece uma compensação aqui, sou eu. Aquelas palavras, ditas em um momento de raiva, revelaram a verdadeira natureza de Rogério. E foram ouvidas não apenas por Fernando, mas pelo segurança, por Marcela e pelos curiosos ao redor. Acredito que já ouvimos o suficiente, disse Fernando friamente. Vamos, crianças. Desta vez, o segurança impediu que Rogério o seguisse, enquanto Marcela rapidamente pagava as compras que Fernando havia esquecido no balcão e os acompanhava até o estacionamento. No carro, um silêncio pesado se instalou. Júlia estava visivelmente abalada, seu pequeno corpo tremendo levemente. Pedrinho olhava de um para o outro confuso e preocupado. Ele vai me levar embora? Perguntou Júlia finalmente, sua voz quase inaudível. Fernando a olhou pelo retrovisor, seu coração partido pela expressão de puro medo no rosto da menina. Não, Júlia, ele não vai levar você a lugar nenhum, eu prometo. Mas enquanto dirigia de volta para casa, Fernando não podia deixar de pensar nas complicações que o reaparecimento de Rogério traria. Legalmente, o homem era o último responsável por Júlia antes de seu abandono. Não tinha direitos parentais formais, mas poderia certamente atrapalhar o processo de guarda, especialmente se decidisse reivindicá-la, não por afeto, ficara claro, mas por algum tipo de vantagem financeira que imaginava poder obter. Assim que chegaram em casa, Fernando ligou para Mariana, relatando o encontro com Rogério. A assistente social ouviu atentamente, fazendo anotações. Isso pode complicar um pouco as coisas, admitiu ela após ouvir todo o relato. Mas também pode ser uma oportunidade. Se ele realmente aparecer para reivindicar a guarda,
teremos como localizá-lo e investigar o abandono. E pelo que você me contou sobre o que ele disse, não parece que seria considerado um guardião adequado por qualquer juiz. Mas e se ele não aparecer oficialmente? E se ficar nos seguindo, assustando a Júlia, tentando levá-la quando eu não estiver por perto? Nesse caso, podemos solicitar uma medida protetiva. Mas precisamos de mais do que um encontro casual para isso. Você disse que havia testemunhas quando ele praticamente admitiu ter abandonado Júlia e estar interessado em algum tipo de compensação financeira? Sim, várias pessoas ouviram, incluindo um segurança do shopping e minha amiga Marcela. Ótimo. Peça que sua amiga redija uma declaração do que testemunhou. Vou verificar se conseguimos o depoimento do segurança também. Quanto mais evidências tivermos do caráter duvidoso desse homem, melhor para o nosso caso. Após desligar, Fernando encontrou as crianças na sala. Pedrinho, em uma tentativa de animar a amiga, havia organizado seus brinquedos favoritos em um círculo e convidava Júlia para uma sessão de histórias inventadas. Mas a menina permanecia distante, sentada no sofá com a boneca de pano, que agora chamava de Lena, uma abreviação do nome de sua mãe, apertada contra o peito. Fernando sentou-se ao lado dela. Quer conversar sobre o que aconteceu hoje? Perguntou gentilmente. Júlia manteve os olhos fixos na boneca, seus dedos acariciando os cabelos de lã como se fossem um talismã. Ele vai voltar, afirmou. Não como uma pergunta, mas uma certeza sombria. Provavelmente sim, respondeu. Fernando, optando pela honestidade, mas isso não significa que ele possa levá-la. Existem leis que protegem as crianças, Júlia. E muitas pessoas que estão do seu lado agora, eu, Pedrinho, Mariana do Conselho Tutelar, a juíza que concedeu sua guarda para mim. Mas e se ele mentir? Ele sempre foi bom em mentir. Dizia para a mamãe que tinha parado de beber, que tinha arrumado emprego, que ia mudar. Fernando sentiu seu coração apertar. Claramente o relacionamento de Helena com Rogério já era problemático mesmo antes de sua partida. Às vezes adultos mentem, admitiu. Mas nem todas as mentiras conseguem se sustentar por muito tempo. E pelo que vi hoje, Rogério não é muito bom em esconder quem realmente é. Júlia finalmente ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Fernando. Não quero voltar para ele, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Tenho medo dele. E não vai voltar, garantiu Fernando. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-la. É uma promessa. Na manhã seguinte, Fernando ligou para Marcela pedindo a declaração que Mariana sugerira. A amiga prontamente concordou em redigir o documento e ainda ofereceu ajuda adicional. Como advogada especializada em direito de família, poderia dar consultoria no caso de Júlia. Eu adoraria, respondeu Fernando, grato pela oferta. Qualquer orientação jurídica será muito bem-vinda. Durante a semana que se seguiu, Fernando reforçou as medidas de segurança. Falou com a diretora da escola sobre a situação, alertando para não permitirem que Júlia saísse com ninguém, além dele próprio ou da babá, que ocasionalmente buscava as crianças. Também organizou seus horários de trabalho para estar mais presente, deixando apenas alguns pacientes essenciais e adiando outros. Na quarta-feira, recebeu uma ligação inesperada de Mariana. Precisamos conversar pessoalmente, disse ela, seu tom mais sério que o normal. Pode vir ao conselho ainda hoje? Aconteceu alguma coisa? Perguntou imediatamente preocupado. Prefiro explicar pessoalmente. É sobre o caso da Júlia. Descobrimos algumas coisas que podem complicar a situação. O coração de Fernando acelerou. O que poderia ter descoberto para deixá-la tão preocupada? Estarei aí em 1 hora, respondeu, já reorganizando mentalmente sua agenda. No conselho tutelar, Mariana o recebeu com uma expressão grave. Assim que entraram em sua sala e fecharam a porta, ela foi direto ao ponto. Rogério Silva abriu. Um processo formal reivindicando a guarda de Júlia. Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Como ele pode fazer isso depois de abandoná-la? Ele está negando o abandono, claro. Alega que houve um mal-entendido, que procurou por Júlia durante semanas
e que você está impedindo o contato dele com a enteada. Isso é absurdo. Ele praticamente admitiu o abandono no shopping. Eu sei, respondeu Mariana, levantando as mãos em um gesto apaziguador. E vamos usar isso no processo. A declaração da sua amiga Marcela já está nos autos. E conseguimos o depoimento do segurança também. Mas há outro problema, potencialmente mais grave. Fernando esperou, tenso. Lembra da questão do nome da mãe de Júlia no atestado de óbito? Helena Oliveira da Silva, em vez de apenas Helena Oliveira? Sim, você mencionou que poderia criar uma inconsistência documental. Exato. E agora Rogério está usando isso a seu favor. Ele apresentou o atestado de óbito e a certidão de casamento, onde consta Helena Oliveira da Silva como sua esposa legítima. E está questionando se a Júlia, que está com você, é realmente filha da Helena, que foi casada com ele. Como assim? Perguntou Fernando, confuso. Está insinuando que Júlia não é filha de Helena? Não exatamente. Está questionando se a Helena da certidão de nascimento de Júlia, apenas Helena Oliveira, é a mesma Helena que foi casada com ele, Helena Oliveira da Silva. É uma manobra jurídica baixa, mas que pode funcionar para atrasar o processo e complicar sua solicitação de guarda definitiva. Fernando passou as mãos pelo rosto, tentando processar as implicações daquelas informações. Mas isso é facilmente resolvível, não é? Deve haver registros que comprovem que são a mesma pessoa. Sim e não, respondeu Mariana cautelosa. Estamos buscando essa comprovação. Mas sem o número de CPF de Helena na certidão de nascimento de Júlia, fica mais complicado estabelecer a ligação formal. Estamos solicitando ao hospital onde Júlia nasceu os registros completos, mas isso pode levar tempo. E enquanto isso, a juíza marcou uma audiência para a próxima semana. Você, Rogério e Júlia deverão comparecer. Também foram convocados representantes da escola de Júlia, eu como assistente social responsável pelo caso, e qualquer testemunha que ambas as partes queiram apresentar. Fernando sentiu uma mistura de apreensão e determinação. Por um lado, a ideia de enfrentar Rogério em um tribunal com Júlia presente o preocupava profundamente. Por outro, seria uma oportunidade de expor a verdade, de mostrar quem realmente se importava com o bem-estar da menina. Estaremos lá, garantiu. E vamos lutar por ela. Ao voltar para casa naquela tarde, encontrou as crianças brincando no quintal, aparentemente alheias às complicações legais que se formavam. Júlia havia se adaptado rapidamente à rotina escolar e já demonstrava progressos notáveis em apenas 2 semanas de aulas. Os professores elogiavam sua inteligência e dedicação, comentando como ela parecia determinada a recuperar o tempo perdido. Observando-a correr pelo gramado, rindo com Pedrinho, era difícil acreditar que aquela era a mesma menina assustada e desconfiada que encontrara no parque. Havia uma leveza em seus movimentos agora, uma alegria genuína que antes só aparecia em raros momentos. Tio Fernando, exclamou ela ao vê-lo correndo em sua direção. Nos últimos dias, havia começado a chamá-lo assim, não mais de Senhor Fernando, mas ainda não de pai, como Pedrinho sugerira algumas vezes. Olha o que fizemos na aula de artes hoje. Mostrou orgulhosamente um desenho colorido. Nele, 3 figuras de mãos dadas. Claramente ela, Pedrinho e Fernando, em frente a uma casa com janelas em forma de estrela. É a nossa família? Perguntou ele comovido. É a casa do coração, explicou ela seriamente. A professora pediu para desenharmos o lugar onde nosso coração se sente em casa. Fernando abraçou-a, sentindo uma onda de amor e proteção que crescia a cada dia. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa. Não importava quais obstáculos Rogério ou o sistema judicial colocassem em seu caminho. Lutaria com todas as suas forças para que Júlia pudesse permanecer naquela casa do coração que haviam construído juntos. A semana que antecedeu a audiência foi tensa. Fernando, com a ajuda de Marcela, preparou-se meticulosamente para todas as possíveis argumentações de Rogério. Coletaram depoimentos dos vizinhos que testemunharam a adaptação positiva de Júlia, relatórios dos professores sobre seu desempenho escolar, registros das consultas com uma psicóloga infantil,
que começara a atendê-la para ajudar no processamento do trauma do abandono. Também tentou, da maneira mais gentil possível, preparar Júlia para o que aconteceria na audiência. Explicou que haveria um juiz, que Rogério estaria presente e que ela provavelmente seria chamada para responder algumas perguntas. Você só precisa dizer a verdade, Júlia, orientou. Não importa o que Rogério diga ou como ele tente fazer você se sentir. Apenas conte o que realmente aconteceu, com suas próprias palavras. A menina assentiu, séria, mas Fernando podia ver o medo em seus olhos. E se o juiz mandar eu ir com ele? Perguntou, sua maior preocupação finalmente vindo à tona. Isso não vai acontecer, garantiu, esperando transmitir mais confiança do que realmente sentia. A juíza Débora é muito justa e experiente. Ela vai querer o que for melhor para você. Na véspera da audiência, após colocar as crianças na cama, Fernando permaneceu por mais tempo que o habitual no quarto de Júlia. Sentado na beirada da cama, observava seu rosto sereno no sono, tão diferente da expressão ansiosa que exibira durante todo o dia. Não vou deixar ninguém machucá-la de novo, sussurrou, ajeitando o cobertor ao redor dela. Você já é parte da nossa família, mesmo que os papéis ainda não digam isso. Foi então que notou algo sob o travesseiro de Júlia. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Curioso, puxou-o cuidadosamente para não acordá-la. Era um desenho feito à mão, claramente por Júlia. Mostrava duas figuras femininas de mãos dadas, uma maior, com cabelos ondulados como os de Júlia, e uma menor, que parecia ser a própria menina. Acima delas, um coração grande e as palavras mamãe e eu. Na parte de trás do papel havia uma caligrafia adulta, já desbotada pelo tempo. Para minha Julinha, com todo o amor do mundo, mesmo quando eu não estiver mais aqui, estarei sempre no seu coração. Sua mãe, Helena Oliveira da Silva. Fernando sentiu uma onda de emoção ao ler aquelas palavras. Era a prova que faltava, a confirmação escrita pela própria mãe de Júlia, de que Helena Oliveira e Helena Oliveira da Silva eram de fato a mesma pessoa. Um documento simples, mas potencialmente crucial para o caso. Com cuidado para não acordar Júlia, tirou uma foto do bilhete com seu celular e imediatamente enviou para Mariana e Marcela, explicando onde o havia encontrado. Depois, devolveu-o, exatamente onde estava, sob o travesseiro da menina. Seu tesouro mais precioso, compreendeu. A última conexão tangível com sua mãe. A manhã da audiência amanheceu com uma típica garoa curitibana, fina, persistente, quase etérea. Fernando havia acordado antes do despertador, após uma noite de sono inquieto. Tomou um banho demorado, tentando organizar os pensamentos e acalmar a ansiedade que pulsava em seu peito. Na cozinha, para sua surpresa, encontrou Júlia já desperta, sentada à mesa com uma xícara de chá nas mãos. Vestia o vestido azul marinho que haviam comprado juntos, sua escolha para um dia tão importante, explicou. O cabelo estava cuidadosamente penteado e preso com uma presilha em forma de estrela, presente de Pedrinho. Bom dia, cumprimentou Fernando, tentando soar mais tranquilo do que realmente estava. Acordou cedo. Não consegui dormir direito, admitiu ela, soprando o chá fumegante. Fiquei pensando na audiência. Fernando sentou-se ao seu lado, servindo-se também de uma xícara de chá. Nervosa? Perguntou gentilmente. Júlia assentiu, seus olhos fixos na bebida. Um pouco. Mas não é só nervosismo, acrescentou pensativa. É mais como se hoje fosse o dia em que vou saber onde realmente pertenço. A maturidade daquela reflexão pegou Fernando de surpresa. Para uma criança de 6 anos, Júlia compreendia com notável clareza o que estava em jogo. Sabe onde você pertence, Júlia? Respondeu ele, cobrindo a pequena mão dela com a sua. Seu lugar é onde você se sente amada, protegida, respeitada. É onde seu coração se sente em casa, lembra? Um pequeno sorriso iluminou o rosto da menina. Na casa do coração, murmurou, relembrando seu próprio desenho. Exatamente. E não importa o que aconteça hoje no tribunal, essa casa sempre existirá para você aqui conosco. Antes que pudessem continuar a conversa,
Pedrinho apareceu na cozinha ainda de pijama e com o cabelo desgrenhado. "Vocês vão ganhar hoje, né?" perguntou, esfregando os olhos sonolentamente. "A Júlia vai ficar com a gente para sempre?" Fernando e Júlia trocaram olhares. "Esperamos que sim, filho", respondeu Fernando cautelosamente. "Mas pode não ser decidido hoje. Esses processos às vezes levam tempo." "Mas vocês vão para o tribunal", insistiu Pedrinho, com a lógica direta das crianças. "É lá que os juízes decidem as coisas, igual nos filmes." Fernando não pôde deixar de sorrir com a simplicidade da visão do filho sobre o sistema judicial. "Nem tudo é como nos filmes, Pedrinho. Hoje é apenas uma audiência preliminar. A juíza vai ouvir os dois lados e decidir o que é melhor para Júlia por enquanto. A decisão final pode levar mais tempo." O menino pareceu ligeiramente desapontado com a explicação, mas logo se animou novamente. "Então vou ficar torcendo. A tia Márcia disse que vai me levar para tomar sorvete enquanto vocês estão no tribunal. Posso trazer um para você, Júlia?" A menção à babá que ficaria com Pedrinho durante a audiência lembrou Fernando do horário. Precisavam se apressar. Em menos de uma hora, Marcela passaria para buscá-los e seguirem juntos para o fórum. A sala de audiências era menor e menos intimidadora do que Fernando imaginara. Havia uma mesa elevada onde a juíza se sentaria, 2 mesas laterais para as partes envolvidas e algumas fileiras de cadeiras para testemunhas e observadores. O ambiente, apesar de formal, não tinha a solenidade opressiva que se vê em filmes ou programas de TV. Mariana já os esperava lá, junto com uma psicóloga judiciária que acompanharia Júlia durante o depoimento. Explicaram à menina que ela ficaria em uma sala especial mais acolhedora e que sua conversa com a juíza seria transmitida por vídeo para a sala principal, para evitar o constrangimento de falar na frente de Rogério. "Você vai ficar bem?" perguntou Fernando, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Júlia assentiu, ajeitando nervosamente a presilha no cabelo. "Vou só contar a verdade, como você disse." "Exatamente, só a verdade." Rogério chegou minutos depois, acompanhado por um advogado de aparência cansada, carregando uma pasta surrada. Estava consideravelmente mais apresentável do que no shopping, barbeado, cabelo penteado, vestindo um terno que, embora não fosse novo, estava limpo e passado. A transformação era notável, mas Fernando podia perceber que era apenas superficial. Os olhos ainda revelavam o mesmo homem, inquietos, calculistas, com aquele brilho característico de quem está sempre buscando uma vantagem. Quando Rogério avistou Júlia, abriu um sorriso que não chegou aos olhos. "Princesa!" exclamou, dando um passo em sua direção. A menina instintivamente se aproximou mais de Fernando, que colocou um braço protetor ao redor de seus ombros. "Por favor, mantenha a distância", interveio Mariana firmemente. "A menor está sob proteção judicial." Rogério ergueu as mãos, em um gesto de falsa rendição, o sorriso nunca deixando seu rosto. "Só queria cumprimentar minha enteada." "Que crime há nisso?" Antes que a situação pudesse escalar, a porta lateral se abriu e um oficial de justiça anunciou a entrada da juíza. Todos se levantaram. A doutora Débora Mendes não correspondia à imagem estereotipada de uma juíza severa. Era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos cortados em um estilo prático, óculos de armação vermelha e uma expressão que, embora séria, transmitia uma certa gentileza. "Bom dia a todos", cumprimentou após se sentar. "Estamos aqui para a audiência preliminar, referente ao caso de guarda da menor Júlia Oliveira, processo número 78834-2022. A juíza passou alguns minutos revisando os documentos à sua frente, ocasionalmente ajustando os óculos. Finalmente, ergueu o olhar. "Antes de mais nada, gostaria de ouvir a menor. Doutora Patrícia", dirigiu-se à psicóloga judiciária. "Pode acompanhar Júlia até a sala de depoimento especial, por favor?" Fernando deu um último aperto encorajador no ombro de Júlia antes que ela seguisse a psicóloga para fora da sala. Um monitor foi ligado, mostrando a sala adjacente, um ambiente acolhedor, com poltronas confortáveis, alguns brinquedos e livros. Júlia sentou-se em uma das poltronas, parecendo pequena e vulnerável,
mas mantendo a postura ereta, como se reunisse toda a sua coragem. A juíza começou com perguntas simples, nome completo, idade, onde estudava, para que Júlia se sentisse mais à vontade. Aos poucos direcionou a conversa para os pontos centrais do caso. Júlia, você pode me contar onde morava antes de ir para a casa do Sr. Fernando? Perguntou gentilmente. A menina hesitou por um momento, seus dedos brincando, nervosamente com a barra do vestido. Eu morava com minha mãe, a dona Helena, mas ela ficou muito doente e foi embora. Começou sua voz pequena, mas clara. Depois fiquei com meu padrasto, o tio Rogério, mas ele não gostava muito de mim. Sempre dizia que eu dava muito trabalho, que custava muito dinheiro. E como... Você foi parar na rua, Júlia? Continuou a juíza, sua voz gentil, mas direta. Um dia depois que minha mãe se foi, ele me levou para o centro da cidade. Disse que íamos passear. Deu uma sacola com minhas roupas e falou para eu esperar na Rua 15, que ele ia comprar um lanche e já voltava. Mas nunca mais voltou. No monitor, Fernando podia ver os olhos de Júlia marejados, mas ela continuava firme, determinada a contar sua história. Fiquei esperando muito tempo. Até ficar de noite. Depois entendi que ele não ia voltar, então comecei a procurar onde dormir. E quanto tempo você ficou nas ruas, Júlia? Não sei direito. Muitos dias. As folhas já estavam começando a cair quando ele me deixou. Depois, ficou mais frio. E como conheceu o Sr. Fernando? O rosto de Júlia se iluminou levemente ao mudar de assunto. Foi no Jardim Botânico. Eu estava lá e ouvi um menino chorando. Era o Pedrinho, que tinha se perdido do pai. Fui lá ver se podia ajudar. Cantei uma música para ele, a mesma que minha mãe cantava para mim quando eu tinha medo. Aí o tio Fernando apareceu, agradeceu por eu ter ajudado o Pedrinho e me convidou para tomar chocolate quente. Júlia continuou narrando como Fernando descobrira que ela vivia nas ruas, como a convidara para passar a noite em sua casa, como aos poucos ela começara a se sentir segura e acolhida ali. E como você se sente na casa do Sr. Fernando? Perguntou. A juíza. Feliz, respondeu Júlia simplesmente. Tenho uma cama quentinha, comida sempre que tenho fome. Vou para a escola, tenho amigos. O Pedrinho é como um irmão para mim agora. E o tio Fernando, ele cuida de mim como minha mãe cuidava, com amor. A simplicidade daquela resposta trouxe lágrimas aos olhos de Fernando. Do outro lado da sala, notou que até mesmo o advogado de Rogério parecia comovido, embora tentasse disfarçar. E se pudesse escolher, Júlia, onde gostaria de morar? Perguntou a juíza, chegando ao ponto crucial. Com o tio Fernando e o Pedrinho, respondeu sem hesitação. Na Casa do Coração. Casa do Coração? Indagou a juíza curiosa. Sim, é como chamo a casa deles, porque lá meu coração se sente em casa. A juíza assentiu, um breve sorriso surgindo em seus lábios. Tenho mais uma pergunta, Júlia. Você mencionou que sua mãe se chamava Helena. Sabe o nome completo dela? Júlia pensou por um momento antes de responder. Helena Oliveira da Silva, mas antes de casar com o tio Rogério, era só Helena Oliveira. Ela me mostrou os documentos uma vez, explicando por que meu sobrenome era diferente do dela depois que casou. Fernando e Mariana trocaram olhares significativos. Era exatamente a confirmação que precisavam sobre a identidade da mãe de Júlia. Obrigada, Júlia. Você foi muito corajosa hoje, concluiu a juíza. Pode voltar para a sala principal agora, se quiser, ou ficar mais um pouco aqui com a doutora Patrícia. Posso voltar, respondeu a menina levantando-se. Quero ficar perto do tio Fernando. Quando Júlia retornou à sala de audiências, dirigiu-se diretamente para Fernando, sentando-se ao seu lado e segurando sua mão firmemente. Rogério a observava com uma expressão que mesclava irritação e cálculo. A juíza chamou então as testemunhas, primeiro a diretora da escola, que falou sobre a rápida adaptação de Júlia e seu excelente desempenho acadêmico, depois a psicóloga que a atendia, confirmando que a menina apresentava sinais de trauma pelo abandono, mas estava respondendo positivamente ao ambiente estável e amoroso oferecido por Fernando. Mariana apresentou seu relatório social, detalhando as condições da casa de Fernando,
a rotina estabelecida para as crianças e sua avaliação profissional de que aquele era, sem dúvida, o melhor ambiente para Júlia no momento. Quando chegou a vez de Rogério falar, ele assumiu uma postura dramática, a voz embargada por emoções que Fernando suspeitava serem falsas. Eu amava aquela menina como se fosse minha filha, declarou, ignorando o olhar cético da juíza. Depois que Helena nos deixou, fiquei destruído. Cometi erros, admito. Estava passando por dificuldades financeiras, emocionais. Num momento de desespero, pensei que seria melhor para Júlia ficar temporariamente com parentes. Deixei-a esperando, enquanto ia telefonar para a tia dela, mas quando voltei ela tinha sumido. A mentira era tão descarada que Fernando teve que se conter para não interromper. Júlia apertou sua mão com mais força, como se também estivesse fazendo um esforço para permanecer em silêncio. O senhor está dizendo que não abandonou a criança? Sai questionou a juíza, seu tom deixando claro que duvidava da história. Jamais abandonaria minha princesinha, exclamou Rogério teatralmente. Eu a procurei por toda parte. Cheguei a registrar um boletim de ocorrência. Curioso, interveio a juíza, folheando alguns documentos. Não consta nenhum registro de desaparecimento de Júlia Oliveira em nosso sistema. O senhor poderia informar em qual delegacia registrou esse boletim? Rogério hesitou, claramente pego de surpresa. Eu não me lembro exatamente, foi um momento muito confuso. Entendo, respondeu a juíza secamente. E qual sua situação atual, senhor Silva? Está empregado? Tem residência fixa? Condições de prover o sustento de uma criança? Estou em transição de emprego, respondeu ele vago, mas tenho ofertas promissoras. Quanto à residência, estou temporariamente na casa de um amigo, mas assim que recuperar a guarda de Júlia, vou alugar um lugar adequado para nós dois. Com qual dinheiro? A pergunta direta da juíza claramente o desconcertou. Bem, eu tenho economias, e obviamente há o dinheiro da pensão que Helena deixou para Júlia. Como padrasto, tenho direito a administrar esses recursos. E ali estava o verdadeiro motivo. Fernando sentiu uma onda de indignação. Rogério não estava interessado em Júlia, mas sim em algum benefício financeiro que imaginava poder obter através dela. A juíza pareceu chegar à mesma conclusão. Senhor Silva, não consta em nossos registros nenhuma pensão ou seguro deixado. Em nome de Júlia, a senhora Helena Oliveira da Silva faleceu sem deixar bens significativos, conforme atesta o inventário simplificado realizado na época. O rosto de Rogério empalideceu. Isso é impossível. Helena sempre disse que tinha um seguro para a menina. Era um valor considerável. Interessante o senhor mencionar isso, continuou a juíza, pois realmente houve um seguro de vida em nome de Helena Oliveira, mas os registros indicam que foi resgatado cerca de 3 meses antes de seu falecimento. O beneficiário era o senhor Rogério Silva. Um murmúrio percorreu a sala. Rogério parecia cada vez mais desconfortável. Ela quis que eu resgatasse, para pagar o tratamento. Os registros médicos indicam que o tratamento da senhora Helena foi integralmente coberto pelo SUS, rebateu a juíza. Não houve despesas médicas particulares significativas. Encurralado, Rogério mudou de tática. Olha, não importa isso agora. O que importa é que Júlia é minha responsabilidade legal. Eu era casado com a mãe dela. A juíza ajustou os óculos, observando-o por um momento antes de responder. Senhor Silva, o casamento não lhe concede automaticamente a guarda da criança, especialmente considerando que não há laços biológicos e que o senhor não a adotou formalmente. Além disso, temos o depoimento consistente de Júlia sobre o abandono, corroborado por diversas testemunhas e pela própria condição em que foi encontrada, vivendo nas ruas por aproximadamente 2 meses. Voltando-se para Fernando, a juíza continuou. Por outro lado, temos um lar estável, condições financeiras adequadas, suporte emocional e psicológico, além da clara preferência expressa por Júlia em permanecer com o Sr. Almeida. Pegando uma caneta, a juíza começou a redigir algo em um formulário.
Minha decisão é manter a guarda provisória de Júlia Oliveira com Fernando Almeida pelos próximos 6 meses, período em que o processo de guarda definitiva seguirá seu trâmite normal, com as devidas avaliações e acompanhamentos. O alívio que Fernando sentiu foi imenso. 6 meses era tempo suficiente para consolidar o caso e resolver as pendências documentais. Júlia, ao seu lado, soltou um pequeno suspiro, como se estivesse prendendo a respiração durante toda a audiência. Quanto ao Sr. Rogério Silva, continuou a juíza, determino a abertura de investigação sobre o alegado abandono de incapaz, bem como sobre o destino dos valores do seguro mencionado. Até a conclusão dessa investigação, o senhor está proibido de tentar qualquer contato com a menor, sob pena de prisão preventiva. Rogério levantou-se, furioso. Isso é um absurdo. Vou recorrer. Tenho direitos. O senhor tem o direito de recorrer, certamente, respondeu a juíza calmamente. Mas sugiro que o faça através de seu advogado e não perturbando a ordem do meu tribunal. Estamos entendidos? Derrotado, Rogério se deixou cair na cadeira, lançando um olhar de puro ódio na direção de Fernando e Júlia. A audiência está encerrada, declarou a juíza, batendo o martelo. Na saída do tribunal, sob uma garoa, que ainda persistia, Fernando, Júlia, Mariana e Marcela comemoraram discretamente o resultado. A batalha não estava completamente ganha, mas a vitória parcial já significava muito. Obrigado por tudo, disse Fernando, abraçando as duas mulheres. Não teríamos conseguido sem vocês. Você fez a parte mais importante, respondeu Mariana, sorrindo. Deu a Júlia um lar de verdade, uma família. Júlia, que até então permanecia quieta, observando a chuva, virou-se para Fernando. Podemos ir buscar o Pedrinho agora? Perguntou. Quero contar para ele que vou ficar. Claro que podemos, respondeu, pegando-a pela mão. Vamos para casa. Casa. Uma palavra simples, mas que agora carregava um significado tão profundo para todos eles. No caminho, pararam em uma sorveteria para cumprir a promessa feita a Pedrinho. Enquanto escolhiam os sabores, Júlia puxou a manga da camisa de Fernando. Tio Fernando, começou, sua voz hesitante, eu estava pensando, o Pedrinho me chama de irmã, mas eu ainda não tenho um nome para você. Fernando sentiu seu coração acelerar. E que nome você gostaria de usar? Perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Júlia mordeu o lábio pensativa. Ainda não sei se posso te chamar de pai, admitiu. Nunca tive um pai antes, mas também não quero mais. Te chamar de tio. Tio é para pessoas que vemos de vez em quando, não para quem a gente mora junto e que cuida da gente todos os dias. Entendo, respondeu ele comovido com a reflexão da menina. Você pode me chamar do jeito que se sentir confortável, Júlia. Não há pressa. Eu sei, ela assentiu. Mas hoje, quando a juíza perguntou onde eu queria morar, eu percebi uma coisa. O quê? Que não importa como eu te chame. O que importa é que você é minha família agora. Você e o Pedrinho. Vocês são a minha casa do coração. Fernando a abraçou, sentindo lágrimas nos olhos. E você é parte da nossa família, Júlia. Para sempre. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou seu ritmo. Júlia floresceu. Na escola. Fazendo amigos, participando de atividades extracurriculares, descobrindo talentos que nem sabia que possuía, como um dom natural para a música, herdado talvez da mãe que tanto amava cantar. A investigação sobre Rogério avançou, revelando um histórico de pequenos golpes e apropriações indevidas. Ele acabou sendo indiciado não apenas pelo abandono de Júlia, mas também por desvio dos valores do seguro que deveriam ter sido usados no tratamento de Helena. Após alguns meses, sumiu da cidade, provavelmente fugindo das consequências legais que o aguardavam. O processo de guarda definitiva seguiu seu curso, com algumas complicações burocráticas, mas nada que ameaçasse seriamente o desfecho esperado. A questão do nome da mãe de Júlia foi resolvida, graças ao bilhete encontrado sob o travesseiro, uma prova contundente de que Helena Oliveira e Helena Oliveira da Silva eram de fato a mesma pessoa. Em uma tarde de primavera,
Quase um ano após o encontro no Jardim Botânico, Fernando recebeu a ligação que tanto esperava. A juíza Débora havia finalmente assinado a sentença, concedendo a ele a guarda definitiva de Júlia, com a possibilidade de iniciar o processo de adoção plena. Naquela noite, fizeram uma pequena celebração. Mariana e Marcela foram convidadas, assim como alguns colegas da escola das crianças e seus pais. A casa estava decorada com balões coloridos e uma faixa que dizia: "Bem-vinda à família, Júlia". Durante a festa, Fernando observava as crianças brincando no quintal, sentindo uma plenitude que não experimentava há anos. A dor da perda de Carla nunca desapareceria completamente, mas havia sido transformada em algo novo, uma capacidade expandida de amar, de construir uma família que transcendia laços de sangue. Foi então que Júlia se aproximou, segurando algo nas mãos, um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. "É para você", disse, entregando-lhe o presente. "Eu mesma fiz". Fernando abriu cuidadosamente o embrulho. Dentro havia um porta-retrato feito de macarrão colorido, claramente um trabalho escolar, mas realizado com imenso cuidado. A foto dentro mostrava os três, Fernando, Pedrinho e Júlia, em um dos pedalinhos do Parque Tanguá, sorrisos amplos iluminando seus rostos. Mas o que realmente o emocionou foi a inscrição escrita com canetinha colorida na parte inferior do porta-retrato. "Para o meu pai Fernando, com todo o amor do mundo. De sua filha Júlia. Pai." Pela primeira vez ela o chamara de pai. "Obrigado, minha filha", respondeu, a voz embargada pela emoção, abraçando-a com força. Naquele momento, sob o céu estrelado de Curitiba, com o som das risadas das crianças ao fundo, Fernando compreendeu que o destino tinha formas misteriosas de curar feridas, de reunir almas solitárias, de construir famílias onde antes havia apenas fragmentos de vidas quebradas. A casa do coração, afinal, não era feita de tijolos e telhas,